Amém, glória a Deus. Grande é o nome do nosso Deus que venceu a morte. E hoje nós celebramos a vida, a ressurreição de Jesus. É um culto muito especial para nós. Eu já quero desafiar você, agora nós vamos meditar na palavra. Eu quero convidar e desafiar você a compartilhar de novo esse link aí nos grupos da sua família. Agora nós vamos nos debruçar sobre essa palavra, que é uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Quantas pessoas hoje estão com medo, vivendo um tempo de morte, um tempo de ansiedade, mas a mensagem da Páscoa, a mensagem do Evangelho é de que o próprio Deus tem um plano maravilhoso, salvífico. Ele envia o Filho dele para morrer na cruz em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados e nos transportar do império das trevas, nos transportar, nos tirar da morte, da insegurança e nos levar para o reino do Filho do seu amor. Páscoa é exatamente isso. Então, meu irmão, minha irmã, não perca a oportunidade de compartilhar esse evangelho. Eu sei que você tem vários grupos aí no seu WhatsApp, então compartilha mesmo esse link. Vamos anunciar esse evangelho que cura, que liberta. E nós sempre frisamos aquele versículo lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, onde o apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós cremos no poder do Evangelho e Páscoa é o coração do Evangelho. Então, em nome de Jesus, não se envergonhe, compartilha no Facebook, compartilha. Nós vamos ler a palavra. Essa é a palavra que liberta, essa é a palavra que salva. E em nome de Jesus, que essa palavra alcance o seu coração aí na sua casa, que o Espírito Santo que está aqui nesse lugar e é sensível à presença dele, possa tocar o seu coração, os seus familiares, que você abra o teu coração, abra a tua mente. Eu tenho certeza que nessa noite festiva, o Espírito Santo vai te levar para um lugar de paz, de festa, de alegria. Páscoa é isso, a palavra Páscoa significa passagem. É a passagem do Egito, da escravidão para a liberdade, para a vida em Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí, se você se sentir à vontade para isso. Vamos orar, pedir a direção do Senhor e que o Espírito Santo nos leve para um lugar de revelação, um lugar onde a palavra vem de encontro com as nossas vidas. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse culto online, Senhor. Nós de fato estamos com saudades dos nossos irmãos e irmãs, de estarmos juntos, nos abraçando, especialmente num dia festivo como esse, onde nós celebramos a vitória na cruz. Mas, ó Deus, nós entendemos esse momento como um tempo, Pai, pedagógico do Senhor, com a Tua igreja. Mas, ó Deus, rogamos para que o Teu Espírito Santo, ó Pai, ó Deus, possa tocar em cada coração, em cada casa, ó Deus, que nos ouve nesse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Pai, todo impedimento, toda distração. Ó Deus, que todo coração se abra agora para essa palavra. Eu creio nessa palavra, eu creio na mensagem do Evangelho. Eu creio, Deus, nessa Páscoa, Deus, que não ficou 2000 anos atrás ali, é para nós hoje, nos tirar da morte, nos ressuscitar espiritualmente, nos dar vida e vida e abundância. Oh Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance cada família agora, Senhor, e que possamos estar totalmente voltados para o Senhor, que nada tire a nossa atenção, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero ler alguns textos com você, alguns desses, nessa minha introdução, nós lemos na sexta-feira, onde nós fizemos o nosso culto aqui, a sexta-feira da Paixão, e eu comentei exatamente sobre isso, que Páscoa é essa passagem. Colossenses 1,13, por exemplo, diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 5,24, Jesus diz: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Cristo Jesus venceu a morte para nos dar vida e vida em abundância. E essa é a pergunta, querido. A Páscoa hoje é real na sua vida, é real na sua família. Você foi transportado da morte, do império das trevas, do reino do pecado, e foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Você entendeu que você é filho,
que você é herdeiro, que você faz parte da família do Senhor. Nessa noite nós celebramos a vitória de Cristo naquela cruz. E olha o que diz nesse texto, 1 Coríntios capítulo 15, no verso 54, diz assim: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? E o apóstolo Paulo, na sequência, vai dizer: graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é noite de vitória, querido. Essa é a noite de olhar para aquela cruz vazia, porque o nosso Deus ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte, expôs a morte, a vergonha. Onde está, ó morte, o seu poder? Onde está o seu aguilhão? O nosso Deus ressuscitou. E querido, essa é a mensagem de esperança, que talvez você precise, talvez seu coração está envolto de medo, envolto de um sentimento de angústia, de ansiedade, mas meu irmão, minha irmã, que essa mensagem da Páscoa possa abraçar você e a sua família nessa noite. É mensagem de libertação, é mensagem de esperança, e isso precisa encher o meu e o seu coração de muita alegria. Nessa noite eu quero compartilhar com você um texto que eu penso que muitos que estão nos acompanhando aí sabem de cor, que é João 3,16. Martinho Lutero, o reformador, dizia que João 3,16 é a miniatura da Bíblia. É a miniatura da mensagem, é o compacto da mensagem do Evangelho. Se você sabe aí de cor, fala comigo, mas se não você pode ler aqui embaixo. Nós vamos colocar esse versículo aqui na tela para você ler conosco. Vamos falar todos nós juntos aí? Se você sabe, fala alto aí na sua casa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse pequeno versículo tem todo o Evangelho nele. E nós vamos compartilhar esse versículo e analisar cada parte dele. E querido, que você seja cheio dessa palavra. Que esse versículo não só esteja na sua mente memorizada, mas que você viva de todo o seu coração esse texto tão importante. Eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez de um pastor que distribuía aqueles novos testamentos pequenininhos, você já viu? E ele distribuía para as pessoas na rua, e ele entrega para um rapaz que estava lá na calçada, e ele entrega aquele Novo Testamento, e ele tem que ouvir o rapaz de uma forma bem desrespeitosa, dizendo: olha, obrigado por essa Bíblia, mas eu vou usar cada folha desse Novo Testamento para fumar minha droga. Mas aquele pastor, aquele missionário, mesmo assim deixa a Bíblia nas mãos daquele homem e vai embora. 15 anos depois, esse mesmo rapaz que pegou essa Bíblia e disse isso para aquele homem de Deus, ele vê numa igreja aquele homem que entregou a Bíblia para ele pregando. No momento oportuno, ele toma a palavra naquele culto e diz exatamente isso aqui: este homem não se lembra de mim, mas 15 anos atrás, ele me deu de presente um Novo Testamento. Apesar de eu ter lhe dito que iria usar as páginas para fazer cigarros. A verdade é que eu fumei Mateus, Marcos e Lucas. Mas quando eu cheguei em João 3,16, não consegui fumar mais. Minha vida se transformou naquele momento. Aquele homem foi transformado quando ele leu esse texto que você acabou de falar aí de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho de Jesus. Essa é a mensagem maravilhosa da Páscoa. E a primeira expressão que nós vemos nesse lindo versículo é: Deus amou. Você pode repetir comigo aí na sua casa? Deus amou. Essa é a primeira expressão desse versículo. Nesse texto nós vemos que a causa da morte de Cristo naquela cruz está no amor tão grande do nosso Deus e Pai. A causa da morte de Jesus na cruz não está em você. Cristo não morreu na cruz por causa dos seus méritos, mas apesar dos seus deméritos,
apesar das suas falhas. Cristo não morreu na cruz porque viu em você algo bom, ao contrário. Apesar de ter visto tantos erros e pecados, Ele o amou. E querido, você precisa entender a dimensão e a abrangência desse amor de Deus. Deus amou. Tem um texto que eu gosto em Jeremias 31, versículo 3, Deus falando para o povo dele: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Você já experimentou esse amor de Deus? Talvez você está aí na sua casa amargurado, você não se perdoa, você não se aceita, você não esqueceu do que passou, situações do seu passado que ainda te atormentam, e você vive com esse peso, com a sua alma pesada. Que você seja abraçado nessa noite por esse tão grande amor do Deus Pai. Deus amou. A Páscoa começa com o amor de Deus por mim e por você. Não se esqueça disso. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não tem a ver comigo e com você, querido, tem a ver com o amor do Deus Pai. E que isso seja libertador para você, porque tantas vezes nós vivemos aprisionados na religião que nos diz que nós precisamos fazer isso ou aquilo para sermos aceitos por Deus. Mas quando nós entendemos o Evangelho, nós enchemos o nosso coração da verdade de que Ele nos ama, Ele nos amou primeiro, e como resposta nós o amamos, como resposta nós entregamos a nossa vida a Ele. Philip Yancey, um teólogo, um escritor famoso, ele tem uma frase que eu também gosto, eu queria compartilhar com você. Ele diz: não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais, e não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus amou, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu me lembro das 4 leis espirituais, não sei quantos aí se lembram, era um folhetinho evangelístico que a gente usava para pregar o evangelho para as pessoas na rua, e a primeira lei das 4 leis espirituais é: Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa começa no amor do nosso Deus Pai. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova, foi uma prova de amor. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele provou o amor, e que você possa entender isso nessa Páscoa, nesse dia em que nós olhamos a cruz vazia, o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou, e tudo isso começa no amor do Deus Pai. E a segunda expressão que eu gostaria de ressaltar desse texto é que Deus amou o mundo. O que significa esse mundo? Embora algumas vertentes teológicas, dizem que esse mundo são só uma parte, alguns eleitos, alguns escolhidos. Meu irmão, eu não creio nisso. Eu creio que esse mundo é mundo, está falando de todas as nações, povos, tribos, raças, pobres, ricos, crentes, não crentes. Deus não faz distinção de pessoas. Deus ama a mim e a você. Deus ama o homem mau. E essa é a mensagem do Evangelho que está compactada aqui em João 3,16. Deus amou o mundo, Deus ama você, Deus deseja você, quer atrair você. Eu gosto de 2 Pedro 3,9, que diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo de Deus é que você encontre o caminho novamente. Talvez você que está me ouvindo aí está desviado dos caminhos do Senhor. Você se afastou não só da igreja, você se afastou do Deus Pai. Você se afastou desse amor. Você se afastou desse perdão. Meu irmão, minha irmã, que você se sinta atraído por essa graça. Que você se sinta atraído por esse amor. Porque Ele ama você. E assim como Jesus contou, Ele vai deixar 99 para buscar a ovelha perdida, que talvez seja você nessa noite. Ele morreu por você, Ele morreu por todo mundo.
um mundo pecador. Se você olhar para a nossa sociedade hoje, você vai ver corrupção, violência, adultério, miséria, pobreza, prostituição, drogas, alcoolismo, egoísmo, disputas, facções. É gente que defende uma ideologia política e por causa disso agride seus irmãos. Nós vivemos um tempo de intolerância e a igreja faz parte disso, dessa polarização. Mas Deus amou, essa é a mensagem que Deus olha para esse mundo caído e perdido, com graça, com amor e nos envolve. Nós não podemos esquecer disso. Eu falei aqui na sexta-feira que muitas vezes nós até ensinamos as nossas crianças de que existem pessoas boas e pessoas más. Quando na verdade, querido, de acordo com a palavra de Deus, todos nós somos maus. Não há um justo sequer. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, porque o nosso Deus venceu a morte. Meu irmão, que você não perca a perspectiva de quem você é e o quanto você precisa de Jesus, o quanto você precisa desse Deus Salvador. João 3,16 continua dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui o texto faz uma abrangência, uma intensidade. Não foi qualquer amor. Ele amou de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que Ele deu. E aqui nós aprendemos que amor, querido, é mais que sentimento. Amor é mais do que músicas bonitas. E eu costumo falar isso aqui no púlpito. O pessoal da igreja já me ouviu falar isso algumas vezes, que tantas vezes nós cantamos que nós amamos a Jesus, mas não saímos da nossa cadeira, não saímos do banco, não pregamos o evangelho. Não é choveu, faltamos na célula, faltamos no culto. Nós temos uma fé light, uma fé frívola, um cristianismo vazio e frágil. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos entender que esse amor tão grande de Deus o levou para uma ação concreta, que foi dar seu Filho unigênito, seu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira. E querido, se você ama a Deus, e até gostaria de fazer essa pergunta para você: você ama a Deus? Eu não consigo vê-los, né? Consigo ver o pessoal aqui, né, do louvor me assistindo. Mas você ama a Deus? O que você está disposto a fazer para demonstrar esse amor? Porque amor não é sentimento, amor é atitude. O texto diz, João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que Ele deu. E eu costumo dizer, de um livro que eu li, nem me recordo o nome, de uma expressão que o autor usou, que Deus não fica lá no trono, na glória dEle, cantando: ó terráqueos, eu amo vocês, como eu amo vocês. Ele não ficou com músicas bonitas, dizendo que Ele ama você. Ele deu. Houve uma atitude, você entende isso, querido? Que houve uma atitude concreta de Deus. Por causa do amor dEle, Ele deu seu Filho unigênito. E nós muitas vezes dizemos que amamos a Deus, cantamos que amamos a Deus, frequentamos uma igreja, andamos com a Bíblia debaixo do braço, mas o que nós estamos realmente dispostos a abrir mão para demonstrar esse amor e sinalizar esse amor no mundo caído, perdido que nós vivemos? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Que dádiva, que presente. É por isso que o apóstolo Paulo, no texto que eu já mencionei, Efésios 2, 8 e 9, vai dizer que isso foi dado como um dom de Deus, significa um presente de Deus. Salvação é um presente de Deus, que nós não merecemos, é por isso que é pela graça, mediante a fé. É por isso que nós vamos falar da importância de crermos de todo o coração nessa mensagem. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, que você entenda que você foi amado por Deus, foi alvo do amor concreto de Deus. E esse amor foi tão imenso, tão grande, foi por você que Ele envia o seu único Filho para morrer na cruz. E nós fizemos isso na sexta, olhamos para aquela cruz, relembramos desse sacrifício, querido, e nós não podemos deixar isso ficar no vazio, porque foi algo dolorido, algo sofrido. O sangue foi derramado para os seus pecados serem perdoados. Um inocente
Deus manda um inocente, seu único filho. Você daria seu filho? Eu tenho um filho pequenininho. Deus amou e deu. O que você está disposto, querido, a fazer por esse Deus que te deu tudo? Sai do seu banco, sai da sua cadeira. Por enquanto você vai ficar em casa, né, cumprindo as regras do Ministério da Saúde, mas evangelize, pregue o Evangelho, viva esse Evangelho com intensidade. Porque Páscoa, querido, não é música bonita. Páscoa e Evangelho não quer dizer palavras ao vento, músicas e acordes bacanas. Significa vida, significa ressurreição, entusiasmo, e é isso que o povo de Deus, que nasceu de novo, precisa demonstrar. Deus deu seu único filho. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Se fez pecado por mim e por você. Ele foi envergonhado, apanhou, foi cuspido. Colocaram uma coroa de espinhos nele. E tem um texto em Isaías 53, a Cláudia até ministrou na sexta-feira sobre isso. E olha o que diz sobre esse Filho de Deus, que foi dado como um cordeiro por mim e por você. Isaías 53, versículo 3 diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos com estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele nos traz a paz, e sobre as suas feridas nós fomos curados. Meu irmão, para que você e eu pudéssemos celebrar a ressurreição e a vida, foi necessário um caminho de cruz, porque o amor do Deus Pai o levou a uma atitude concreta. Amor gera atitudes concretas. O seu amor por Deus te leva a fazer o quê? Pelo Senhor e por esse Evangelho. Que o Senhor levante uma geração apaixonada pela presença dEle, apaixonada por esse Evangelho, e não tenha outra coisa a fazer a não ser proclamar a salvação, proclamar esse Evangelho, que você não tenha outro intuito na vida, querido, a não ser proclamar essa salvação que você recebeu. Assim como os cientistas estão debruçados hoje procurando uma cura para o Covid-19, para o coronavírus, aqui esse Evangelho nos traz a cura, como nós lemos aqui, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, sobre as suas feridas somos curados. Essa é a cura que a humanidade precisa, essa é a cura que você precisa, e nós sabemos qual é a vacina, nós sabemos qual é o remédio, mas por que não anunciamos? Por que não anunciamos e espalhamos as boas notícias do Evangelho de um Deus que se faz carne, se humilha e morre no nosso lugar? E o texto de João 3,16 continua dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer, e aqui entra a minha e a sua fé, aqui entra um ambiente em que nós precisamos depositar toda a nossa vida nele. Eu citei recentemente aqui no púlpito uma experiência que eu tive com Augusto, meu filho de 2 aninhos. Ele era mais novo ainda e ele ficou na cama e a gente brincava dele pular em mim. E eu ficava pertinho da cama e ele pulava todo feliz, mas em um determinado momento eu coloquei ele sobre a cama e me afastei mais da cama, fiquei longe, fiquei distante. E falei: pula, filho. E ele me olhou, ficou olhando para mim como quem diz: como assim? Ele tinha que estar mais perto de mim, eu vou cair. E eu falei: pula, filho. E naquele momento ele pulou, e eu estiquei meus braços e o peguei. Ele confiou em mim, ele confiou.
Crer, querido, é mais do que falar versículos decorados. Crer é mais do que frequentar uma igreja. Crer é entregar a vida e se lançar nos braços desse Deus, tendo a convicção de que Ele te segura, que Ele te sustenta, que Ele é o seu Deus provedor. É por isso que você não é abalado nesse tempo de escassez, nesse tempo de isolamento, onde os negócios são fechados, onde talvez seu salário foi diminuído, sua jornada de trabalho reduzida, você não sabe o seu futuro no seu trabalho, mas, querido, você se jogou, você crê na força do seu Deus, e você está jogado, largado nos braços desse Deus Pai, que tanto te amou. E quando você deposita a sua fé no Filho de Deus, algo poderoso acontece. João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, aos que se jogaram, se lançaram nos braços do Pai, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você é filho de Deus? Amém, querido? Você crê no nome de Jesus? Você crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para te libertar, para te sarar, para te curar? Não tem a ver com você, não tem a ver com o seu esforço humano, não tem a ver com a sua limitação, tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz. Você não é salvo porque você faz isso ou aquilo. Você é salvo porque Cristo morreu na cruz no seu lugar. E por causa disso você tem um comportamento diferente. E que você entenda, esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da Páscoa. De um Deus que se fez carne, sofreu, derramou seu próprio sangue para pagar a sua e a minha dívida. E quando você crê nisso, que os seus pecados são perdoados, quando você crê que não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus, você, nesse mesmo instante, recebe vigor, recebe seiva da videira verdadeira, e sua vida jamais é a mesma. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está fincado, alicerçado nesse Evangelho, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, agora tudo se fez novo. Tudo isso em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para todo aquele que depositar sua vida, para todo aquele que se lançar unicamente na crença de que o sacrifício de Jesus é suficiente, não pereça, mas tenha a vida eterna. São dois caminhos, querido. Talvez hoje você tenha confiado no seu braço, na sua religiosidade, no seu esforço e na sua performance cristã. O texto está dizendo: se você crê unicamente no Filho de Deus e no sacrifício da cruz, você tem a vida eterna. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Colossenses 2, 13 e 15 diz que quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A sua dívida foi paga, querido. Essa é a mensagem da Páscoa. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu pecado é perdoado. O sangue de Jesus te lava, te aceita. E agora você, constrangido por esse amor tão grande, dá a sua vida a Ele. Eu iniciei falando aquele versículo, Jesus falando que quem crê nesse Evangelho passa da morte para a vida. Agora eu quero ler um outro versículo que eu gosto muito, em 1 João 3,14, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Se você passou da morte para a vida, se a Páscoa aconteceu aí no seu coração, ou seja, você passou da morte para a vida, a evidência é o amor também. A evidência é o amor pelos irmãos.
E é por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus abriu um caminho, um novo e vivo caminho por meio da cruz, querido. Mas não para que a gente agora, 2000 anos depois, simplesmente olhássemos para essa história toda, nos emocionássemos e disséssemos: nossa, olha que legal. E talvez você ensina seus filhos que Páscoa é ovo de Páscoa, ovo de chocolate, coelhinho da Páscoa. Talvez você reduziu essa data a essas coisas. Mas para nós é a mensagem do Cordeiro que morreu, mas venceu a morte. Tomou as chaves da mão do diabo e disse: eu venci. Eu venci, você e eu vencemos nele, querido. Essa é a mensagem da Páscoa. Que você seja transportado, que você saia de toda a morte espiritual, de todo o vício, de toda a carnalidade, e seja transportado para o reino da luz. Seja transportado para um lugar de graça. Seja transportado para um lugar de verdade. No nome de Jesus Cristo. Amém? Quero chamar o ministério de louvor, eu quero orar com você. Que essa Páscoa, meu irmão, minha irmã, você aí na sua casa faça uma escolha de crer, de se jogar, de se lançar unicamente nessa obra redentora de Cristo naquela cruz. É suficiente para te salvar, é suficiente para te resgatar, é suficiente para dar a resposta que você precisa para a sua família. E eu gostaria de convidar você a ter um momento de oração. Feche os seus olhos aí na sua casa, onde você está, e diga a Ele o quanto você confia, que você se joga agora, se lança, crendo que o sacrifício de Jesus é suficiente para te libertar e para te salvar, e que você recebe isso pela graça. É favor imerecido, mas é mediante a fé. Coloca a sua fé, coloca a sua vida, coloca tudo que você tem nas mãos dEle. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós nos alegramos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por Tua Páscoa. Obrigado pela passagem, Senhor, da morte para a vida. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se renova dentro de nós. Obrigado, ó Deus, porque essa ressurreição é para hoje. Ó Deus, cada irmão, Deus, que nesse momento está vivendo, ó Pai, num lamaçal, num lugar, ó Deus, terrível, num lugar, ó Deus, de medo, de desesperança. Irmãos e irmãs, ó Deus, que estão afastados dos seus caminhos, ó Deus. Ó Pai, que eles ouçam a Tua voz, que eles ouçam esse Evangelho, e que eles creiam nesse Evangelho, e que esse versículo, ó Deus, tão famoso, pequenininho, mas com tanta verdade nele, possa realmente ecoar no nosso coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não te chamou, o Senhor não enviou o seu Filho para que você perecesse, para que você vivesse nessa miséria que você está vivendo, querido. Deus enviou Jesus para te dar vida em abundância, para te levar para um lugar onde não há choro, não há ranger de dentes, não há lágrimas. Vai chegar um dia em que nós estaremos diante dele e você vai ouvir: vem, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, entra no lugar que eu preparei para você desde a fundação da terra. Mas é um lugar de vida e abundância aqui e agora. Talvez você não está vivendo isso, meu irmão, minha irmã. E eu quero fazer uma oração com você. Se você ainda está com seus olhos fechados, eu gostaria que você repetisse essa oração comigo aí onde você está. Não sei se você está no seu ambiente de trabalho, ou na sala, com a sua família, mas fique com seus olhos fechados. O Espírito Santo está aqui nesse lugar e vai te visitar aí nesse momento. E faça uma oração comigo. Eu vou dizer uma frase, eu gostaria que você repetisse com todo o seu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, eu me entrego a Ti.
Escreve meu nome no livro da vida. Faça de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu me lanço em teus braços. Eu declaro que creio em ti. Eu creio que o sacrifício de Jesus é suficiente para me perdoar, para me aproximar da sua presença. Eu me entrego. Eu quero voltar aos teus caminhos. Me receba. Eu declaro, eu sou teu para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Eu sei, querido, que hoje foi noite de salvação. Foi noite de salvação. E que esse evangelho ecoe no seu coração. Não deixa isso sair. Porque o Deus mandou o Filho dele. Ele amou tanto você e a mim, que o Filho dele verteu sangue, sofreu. Mas a sua dívida foi paga e você hoje é livre. E que a sua vida agora, querido, em nome de Jesus, possa sinalizar também, com atos concretos, isso que você acabou de dizer. Volte para Jesus, volte para a igreja, volte a exercer os dons e os ministérios que Deus te deu. E não é para você enterrar. E que a graça dele esteja sobre a minha e a sua vida. Vamos cantar essa canção, depois nós vamos voltar para orar e encerrar o nosso culto.